Cara, eu tava... Assim, alguns moleques pediram pra tirar foto comigo, a galera passando, a gente tava com a bandeira da missão gritando que era Renan Santos. Assim, ele está conhecido. Assim, é sinaleira sim, sinaleira não, alguém para e fala do Renan. Então, assim, está acontecendo. E o reconhecimento para os deputados, pelo menos aqui da minha parte, está rolando. Então, eu vejo uma eleição que dá para ganhar, dá para levar. Agora, eu acho que você está certo nas suas duas afirmações. O deputado tem que fazer rua. Porque rua, gera vídeo, e aí depois eu vou pedir para o operador passar, que eu fiz o primeiro hit da campanha. Né? A gente está com um vídeo com mais de 400 mil views, enquanto o Instagram não está entregando conteúdo. Então, ele foi por compartilhamento. Então, é muito importante a militância compartilhar, porque aí faz esse conteúdo chegar. Então, a militância precisa compartilhar. Só que a gente precisa dar cara também. Então, a gente precisa estar na rua, precisa estar panfletando e precisa estar divulgando o Renan ativamente na rua. Porque eu acho que esse é o nosso papel como candidato e isso funciona muito, sabe? E o Barcelos, queria aproveitar, inclusive, você acho que é o único cara aqui que tem uma experiência com eleições anteriores, né? No caso, não você se candidatando, mas ajudando em outras no núcleo. Você é o cara mais antigo aí, antes com o MBL, né? Agora com a missão. Muito mais do que eu e o Antum, que a gente chegou ano passado, assim, praticamente. Você tá sentindo que essa eleição tá mais apática, cara? Que as pessoas estão se importando menos? Sim, mas também eu tô sentindo uma coisa que, assim, eu nunca senti, assim. Eu participei de eleição do 12º mais votado de Santa Catarina, que fez 87 mil votos. Eu já participei da eleição de vereador que ganhou. Cara, eu nunca vi esse nível de conhecimento em início de eleição. O que eu tô vendo comigo hoje, da galera parando para tirar foto, reconhecimento, pedindo material, dizendo que vai votar, eu só vejo em final de eleição. Teve uma vereadora que foi mogada por mim, que é candidata a deputada federal também, ela disputa a direita comigo, no jogo do Avaí, velho. Eu fui no jogo do Avaí, cara, a galera parando pra tirar foto comigo. E aí ela tá meio brava comigo, porque eu critiquei uns negócios dela. Ela passou, fingiu que não me reconheceu. E aí ela tava procurando gente pra ver se panfletava, pra ver se alguém conhecia ela. E enquanto isso começou a montar um montinho de gente vindo falar com a gente, que tava com o adesivo do Renan, pedindo pra tirar foto. E ela assim... Então, porque, assim, o efeito Renan está acontecendo. Mas é sim uma eleição mais apática. Eu acho que as pessoas estão se importando pouco para a política. Elas não estão nem aí. Mas o Renan está ficando conhecido e o efeito Renan está trazendo gente para o nosso lado. Então, eu acho que a gente tem uma massa engajada. O Flávio aqui em Minas, cara, eu vou falar para vocês, teve um evento que eles estavam planejando em Juiz de Fora. Juiz de Fora, assim, quando você sai da capital, que é da região de perto da capital, que é BH, é uma das, top 10 cidades mais relevantes de Minas, assim. Eu acho que Juiz de Fora deve ter 500 mil de habitantes. Então é uma cidade muito grande, assim. E aí foi marcado um encontro lá, e esse encontro depois ele foi cancelado. E aí as pessoas do núcleo da missão de Minas Gerais me mandaram vídeos, cara, com meia dúzia de gato pingado em frente ao caminhão de som, as paradas assim. Coisa assim, de papo de 100 pessoas, sabe? 100, 200 pessoas. E aí deram desculpa que, pelo mau tempo, não dava para ir, mas uma sensação muito grande de que o Flávio marcou e desmarcou por conta do flop. Eu tô interessado de igual forma na entrevista do Renan no Jornal Nacional, né, que vai ter a sabatina que ele vai passar por. Esse debate, eu acho que o Renan deveria ser extremamente agressivo, cara, com a campanha do Zema e do Caiado, cara. Assim, a minha expectativa é que isso que vai conseguir mover um pouco da audiência ali, entendeu? Sem o Lula e o Flávio, cara, existe um esvaziamento. A emissora, na medida do possível, vai tentar punir os candidatos por isso, né? Vai preservar ali os dois púlpitos vazios. Mas, cara, o Renan precisa colocar uma tremenda energia. Eu acho que até também para mostrar que ele é o candidato da direita não bolsonarista, que não há alternativa. Assim, ele precisa dar voltas em torno do Zema e do Caiado. Eu acho que isso vai acontecer muito naturalmente com os dois. Primeiro, porque os dois falam muito devagar. Tá? Sem sacanagem, nesse sentido eu sou meio determinista. Tem uma coincidência entre os dois, são dois homens de dicção extremamente lenta, cara. Eles vão dar respostas lentas, vagarosas e tediosas, e o Renan tem que chegar mesmo aqui, cara, com o negócio virado pro teto, assim, eu acho que essa é a como diria Luxemburgo, né, com a pica do Shell. Cara, pro Shell, cara. Ele tem que chegar assim igual um louco, cara. Eu acho que tem que causar uma impressão muito forte, tem que ser muito showman, assim. A minha expectativa é essa. Isso, para mim, poderia colocar o Renan numa trajetória não linear. Ele ser memetizado na internet, entendeu? Se ele desse mais mogadas mesmo, sabe? Rodar muito forte. O Renan, ele não pode ser lacrador, mas ele tem que ir dar as lacradas, sabe? Ele tem que ter o discurso que ele faz recheado de argumento,
mas ele tem que ter um momento mitado, sabe? Ele tem que ter. E assim, com o Lula e o Flávio não indo, e eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, né? Assim, ele tem que ser muito mais energético que os outros. Muito mais. Ele tem que se destacar muito. Eu acho que com os dois não indo, a curva de crescimento diminui. Porém, ele pode sair muito mais visto. E aí, eu vou falar, tá? Onde que as páginas de corte são muito relevantes? Porque o alcance de conteúdo tá vindo. Exato. E vai ser e assim, uma coisa, cara, eu acho que uma coisa muito importante nesse debate vai ser o Renan ele conseguir colocar o dedo na cara do Flávio, assim, metaforicamente, né? Já que ele não vai estar lá, e mostrar que o Flávio é um covarde por não ter ido, entendeu? Falar, pô, no negócio do G4 você correu, agora teve mais uma parada aí de associações comerciais que o Flávio correu também, confirmou que ia, mas ele ia apresentar depois o Renan, e mandou o vice lá e o Rogério Marinho para apresentarem no lugar. Eu acho que tem que gerar esse efeito, assim, eu acho que a fórmula para o Renan ganhar as eleições vai ser quebrar uma barreira que a gente não sabe exatamente onde é, mas talvez seja uma barreira psicológica ali, talvez em 15%, que, cara, talvez se o pessoal olhar na pesquisa, e na pesquisa o Flávio tiver com 30 e o Renan com 15, ao invés do Flávio com 35 e o Renan com 10, talvez seja a barreira psicológica que precisa para uma galera começar a desembarcar, e aí tudo que a gente precisa é que o Flávio, ele em algum momento, ele seja obrigado a entrar em um dos debates de maneira defensiva. Parar de ignorar o Renan e ser obrigado a responder, porque aí nesse momento a gente sabe que o Renan vai responder melhor, entendeu? Seja num debate, seja em vídeos trocados assim nas redes sociais, entendeu? Mas a gente tem que fazer o Flávio, tipo, obviamente, o Flávio ele não consegue ignorar o Lula, entendeu? A gente tem que fazer o Flávio não conseguir ignorar o Renan mais, e ter que falar e ter que responder, porque aí ele não vai conseguir responder melhor do que o Renan, a gente sabe disso. Então, eu espero muito que tenha esse momento do Renan ele poder se mostrar como antipetista e conseguir deixar claro para o público que não conhece ele que o Flávio está sendo um covarde e não ir para o debate. E isso tem que viralizar, de alguma maneira, ao ponto de obrigar o Flávio a, num debate posterior, ter que aparecer. E aí a gente está no céu, cara. Cara, eu acho que, puta, cara, você foi num ponto-chave aí, cara. Renan tinha que fazer uma mitada, cara, ou fazer alguma coisa que fosse engraçada de um jeito espertinho, sabe? Sei lá, cara, Flávio Bolsonaro e Lula estão peidando, sei lá, cara, eu não sei. Isso acho que seria muito carioca, estão peidando pra mim, né? Estão cagados de mim, sei lá, uma coisa assim. Acho que seria maneiro, cara. Teria potencial de gerar um bastante corte, assim, né? No geral. Mas eu acho também, cara, que uma coisa que, pro debate, tá? Pro debate, não acho que a campanha. Pelo Renan, pela campanha do Renan, eu falo do Renan ser um cara muito inteligente, assim. Todo mundo que... Eu tive um pouco de vivência partidária, eu achava que a política era o reino dos retardados. Aí eu conheci o Renan e falei, opa, tem algo um pouco diferente acontecendo aqui em São Paulo, e aí isso abriu muito a minha cabeça, assim, para a possibilidade, inclusive, de botar a mão na massa. Mas o Renan tem uns cortes muito bons, cara, quando ele vai no estômago do cara também, entendeu? Vai tipo, cara, eu sei que já não é mais a mesma coisa para você, você não tem mais as mesmas oportunidades, o Brasil não entrega mais o que você está merecendo, e aí tem que atribuir a culpa ao Lula e ao Flávio. Eu acho que ele tem que descer o chakra, cara, um pouco, para o debate ir no chakra aqui do umbigo, assim, uma coisa mais material mesmo, sabe? Não tanto em proposta. Acho que terras raras não vão dar muito voto para ele no debate. Agora, se ele deixar para o cara bem claro, se ele colocar em palavras a sensação que todo brasileiro tem de que as coisas não são mais as mesmas, eu acho que isso também tem um potencial muito grande de ressoar, entendeu? Então, acho que essas duas coisas, assim, cara, que eu tentaria orientar o Renan. Quem sou eu, né? Mas a minha opinião, pelo menos, é essa. Tem um lance que é o seguinte, o Caiado e o Zema, eles são claramente aqueles sujeitos que eles vão ter 2 minutos para poder falar em algum momento do debate, e eles não vão saber medir o que é 2 minutos e vão ficar falando 10 segundos depois. E aí a moderadora ou moderadora ali, mestre de cerimônias do debate, vai ter que falar, não, acabou o seu tempo, candidato. O Renan não, cara, o Renan ele tá treinado para gravar vídeo de 2 minutos, de 3 minutos, mensagem de 30 segundos. E eu acho que isso vai ter um peso tremendo, assim, porque é um debate que ninguém mais vai ter essa habilidade, né, assim, e vai ser o debate, por mais que ele seja esvaziado, parando para pensar aqui, talvez seja o debate mais assimétrico em termos de
capacidade de comunicação da história da Nova República, assim, se você for comparar o... Tudo bem, Augusto Cury, ele é um cara ali que ele se comunica bem por livros, né? Não é um cara de Reels. Aí você tem o Zema, nunca foi um cara que se comunicou bem, ele parou ali meio que por uma questão de destino. O Caiado se comunica bem, mas já tá bem velho, então já tá bem lento, assim, essa batida na Globo News mostrou isso. E o Renan é um cara do auge da comunicação. Talvez, assim, cara, lembrando de cabeça, tem aquele debate lá que tinha o Lula no auge dele, assim, contra o Serra, que talvez estivesse no auge, mas sempre foi o Serra. Então, assim, tinha uma assimetria gigantesca ali de capacidade. Mas eu acho que nem esse, cara. Se pensar a distância de capacidade de comunicação do Renan para esse, talvez seja o debate mais assimétrico, assim. E eu vou falar, mesmo que o Flávio e o Lula fossem, porque o Flávio também não é bom nisso e o Lula, obviamente, já está muito longe do auge. Então, assim, vai ser uma coisa interessante de se